A paz do Senhor, igreja, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje com a lição de número 9, que tem o tema Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Nosso texto áureo diz: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther, capítulo 6, versículo 3. Verdade aplicada nos diz: o Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Nossos objetivos nessa lição são 3: perceber que Deus sempre socorre seus filhos, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito e entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Nosso texto de referência está em Esther, no capítulo 6, versículo 1, 6, 7 e 8, que diz: Naquela mesma noite fugiu o sono o rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. Versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem, cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que eu? Pelo que disse Amã o rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. De acordo com o que nós estamos estudando, nós vimos aí que Mardoqueu ele descobriu uma trama contra a vida do rei e ele agiu, ele contou isso, né? E um certo dia, passado já algum tempo, o rei perdeu o sono e o rei pediu para que lesse para ele. Então ali, as pessoas que davam suporte para o rei ali, pessoas de confiança da casa dele, pegaram ali os rolos, os pergaminhos e abriram para ler para o rei. E para nós vermos aqui como Deus é tão maravilhoso que foi aberto, né, aqueles pergaminhos, aqueles livros, aqueles rolos foram abertos justamente naquela parte aonde ficou registrado que Mardoqueu havia salvado a vida do rei, livrado a vida do rei de uma trama. Então quando foi lido ali, o rei perguntou: mas o que foi feito por Mardoqueu? Que honra deram a Mardoqueu? E o pessoal falou para ele: nada foi feito a Mardoqueu. Lembrando, irmãos, que Amã, que era um dos principais do rei, que odiava Mardoqueu, havia preparado uma forca de 50 côvados, equivalente a 22 metros de altura, para enforcar Mardoqueu. E o rei querendo honrar a Mardoqueu. Então, olha só que contradição aqui agora que nós vamos enfrentar. No outro dia, o rei manda chamar Amã, que é um dos principais ali, e pergunta para ele: o que eu tenho que fazer? Que foi essa leitura que nós fizemos aqui agora. O que eu devo fazer a alguém que eu quero honrar? E aí Amã pensa que o rei queria honrar a ele mesmo, a Amã. Então ele fala: olha, pega ali a veste real do rei, pega o cavalo que o Senhor costuma montar, pega a coroa, coloca esse homem em cima do cavalo e sai pelas ruas aí, falando: isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. Amã pensou que ele seria essa pessoa que seria honrada. Então eu disse mais: pega um dos principais homens do reino e coloca para puxar o cavalo, gritando, falando isso para toda a cidade ouvir. Então o rei pegou e disse para ele: olha, então pegue tudo isso e pegue Mardoqueu e faça com ele, e não se esqueça de nenhuma dessas palavras, faça tudo conforme você falou.
como ficou agora Amã, né? E como fica então Mardoqueu? Mardoqueu sendo honrado e uma forca preparada para enforcá-lo. E agora? Então, diante dessa introdução, eu gostaria de ler com os irmãos aqui o Salmo 46, no versículo 1 ao 3, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E também o Salmo 91, no versículo 1, depois os irmãos puderem fazer a leitura de todo o Salmo 91, muito interessante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Leia todo esse capítulo, que os irmãos vão ser muito edificados. Nossa revista nos traz que o temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nessa terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males. De acordo com o nosso tópico 1, é importante, irmãos, nós entendermos, né, que quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Podemos ver aí José, como a gente costuma dizer, dormiu escravo e acordou governador. Altos e baixos, irmãos, acontecem na nossa vida. Um dia estamos, a situação está boa, outro dia a situação pode estar ruim. Podemos também citar a vida de Jó. Jó passou por uma tribulação, uma aflição muito grande, e Deus o honrou grandemente também. Então, quando eu digo que um dia pode estar ruim, outro dia está melhor, pode acontecer um acidente na família, né? Deus o livre, Deus nos livre disso. Mas pode acontecer uma doença também. Nós vemos aí muitos cristãos que enfrentam também doença. Mas eu te digo uma coisa: uma palavra de Deus pode mudar essa situação na sua vida. Naquele contexto ali, Amã, ele odiava Mardoqueu, porque várias vezes, Mardoqueu não se curvou diante de Amã. E Amã, então, com muita raiva disso, mandou fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Só que o que Amã não sabia é que Deus, ele intervém na história de Mardoqueu, na história de seus servos, na sua história, para levar adiante os planos dele. Então Deus, ele escolheu algumas pessoas, escolheu a você para levar os planos dele, para divulgar os planos dele a outras pessoas, para levar o amor dele a outras pessoas. Então, independente do que aconteça, Deus irá cumprir a vontade dele na sua vida. Diante disso, eu quero deixar aqui com vocês esse texto de Filipenses 4, no versículo 6, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. Mardoqueu, ele honrou a Deus, mesmo consternado. Ele não abriu mão da sua fé, ele continuou acreditando que, apesar das tragédias anunciadas, o Senhor seria bondoso e abençoador. Ele tinha plena certeza de que o Eterno tem o controle, até mesmo sobre a morte. Ele nunca se esquece dos seus. Que tenhamos essa certeza, irmãos, de que os filhos de Deus podem ser alegres, vitoriosos, mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às provações. E tem mais, irmãos, o Senhor, ele nunca se esquece dos seus. Deus, ele nunca esquece de você. O Senhor, ele sabe, ele tem conhecimento de todas as injúrias que o inimigo tem lançado sobre você. Deus, ele tem conhecimento de todos os planos que são tramados contra você. Mas Deus, ele é fiel. Ele sabe de tudo. Por isso ele fará todas as coisas para conservar a integridade de um servo fiel. E você pode ter certeza que, se chegar no ponto de você achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, o Senhor entra com providência. E ele muda a história por completo.
Vamos aqui para o nosso tópico 2, nós vamos ver que o agir de Deus ele é completo.